Meu cabelo está caindo com frequência. Será que eu vou ficar careca? Essa é uma pergunta frequente que a dermatologista doutora Lúnia Azevedo vai detalhar pra gente, é isso? É isso mesmo, Márcia. Eu brinco que, assim, todo dia no consultório essa pergunta, né? Se a gente conversar com todas as mulheres, a gente até brinca que no final da consulta, na hora que tá saindo, fala, tá tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Doutor, então, meu cabelo tá caindo, o que eu faço, né? Então, realmente é uma queixa muito comum, tanto dos homens quanto das mulheres, mas a gente que é mulher, pelo menos uma vez na vida, já teve esse problema, e percebe né? muito rápido, né, doutora? Incomoda muito, né? Porque eu acho que pra gente o cabelo tá muito ligado com a autoestima, vaidade, né? E daí, às vezes, essa questão de queda, principalmente quando é uma queda muito intensa, assusta. E realmente, eu falo que eu só entendo as pacientes depois que eu tive minha filha. Porque é relativamente comum ter uma queda no pós-parto, lá pelo 3º mês depois do parto, né? E quando meu cabelo começou a cair, e eu falava assim, gente, o que tá acontecendo? Esse tanto de cabelo. Aí eu falei, agora eu entendo as pacientes, porque realmente, dependendo da queda, assusta, né? E isso é comum, doutora? Então, uma coisa que eu sempre falo quando a gente vai conversar sobre cabelo. Quando o seu cabelo tá caindo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender por que o seu cabelo tá caindo, né? O que é o normal? Normal é a gente ter uma queda média ali de uns 50 a 100 fios de cabelo por dia. E por que isso acontece? Porque a gente tem um ciclo capilar. O cabelo, ele é uma estrutura viva ali no folículo. Então, bem simples assim pra gente entender. 85, 90% dos nossos fios, eles estão na fase de crescimento, 10, 15% na fase de queda. Isso vai rodiziando, isso é saudável. Então, é normal cair um pouquinho. Depende da idade também ou Também não? depende da idade, mas assim, em média é isso. E aí, o que acontece? Muitas coisas que podem acontecer na nossa vida vão interferir nesse ciclo capilar. Então, quando uma pessoa fala, meu cabelo tá caindo, é uma pergunta que eu preciso de uma consulta para entender por que o seu cabelo tá caindo. Porque a causa da sua queda é diferente da minha e é diferente da minha vizinha. Então, você entende que já vai responder uma outra pergunta muito comum. Aquelas vitaminas milagrosas que você chega na farmácia e tem vários tipos, de vários preços, algumas super caras, e acaba que a gente gasta dinheiro, Sim. shampoo, né? E vai resolver? Vai funcionar pra minha queda? Meu cabelo vai parar de cair? E, na verdade, volta pra essa questão. Por que o seu cabelo tá caindo, né? Então, assim... Essa é a primeira base. Essa então, é a primeira base. Não sai gastando. Vai para um especialista para que ele possa primeiro diagnosticar o motivo. Exato. Entendi. É isso. E aí, também uma questão muito interessante é uma queda, porque muitas vezes as pessoas falam que o cabelo tá caindo e confundem, né? Porque uma coisa é quando o cabelo realmente está caindo. Então, a hora que você lava, a hora que você penteia, sai muito fio, muito além do que era o seu normal. Se isso está acontecendo, a gente precisa entender por quê, né? E o que é mais comum? Por algum processo infeccioso que você teve, quando a gente teve a pandemia, muita gente, né, que tá assistindo e ouvindo deve ter presenciado isso. Ou consigo próprio ou com alguém que conhece. Então, pós-Covid, pós-dengue, são infecções que a gente vê muito essa queda. E é interessante que normalmente a queda não é logo imediato. O habitual é que isso aconteça cerca de 3 meses após o gatilho. Ah, então precisa refletir o que aconteceu 3 meses antes para começar o diagnóstico. Exato. Então, a primeira parte da consulta é a anamnese. A gente vai conversar e entender. Primeiro, desde quando seu cabelo tá caindo e o que aconteceu antes disso tantos meses, né? E aí a gente vai avaliar tudo isso. A sua saúde, as medicações que você usa, se você tem algum problema de tireoide, se você tem anemia, quais são as suas vitaminas, né? Então não adianta você tomar uma vitamina aleatória. A gente precisa fazer seus exames e ver qual é a sua necessidade. Então, por isso que é muito personalizado. Não dá para copiar a história da tia, da prima, da vizinha, e sim fazer esse diagnóstico com exames para detectar onde vai ser trabalhado. Exato. E aí, na consulta capilar, né? Então, depois que a gente vai conversar, fazer toda essa anamnese, ver o seu histórico, a gente vai fazer o exame físico, né? E aí, na parte da consulta capilar, a gente tem a tricoscopia, que é um exame que a gente faz em toda consulta, que tem um aparelhinho, que é o dermatoscópio, e a gente consegue visualizar esse folículo. Então, a gente consegue examinar o couro cabeludo e saber se tem alguma alteração do couro cabeludo ou do fio, alguma alopécia, né? Porque é aquilo que eu tava falando lá atrás. Nem sempre é a queda
que é o que a gente chama de eflúvio telógeno agudo, que é essa queda que a gente estava falando. Às vezes, a pessoa tá percebendo um afinamento, uma rarefação no cabelo, e não é que ele tá caindo muito. E aí pode ter uma alopécia ali. E aí isso a gente precisa tratar com medicação, não é nem vitamina.